Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre substantivo. Então, além de substantivo comum, próprio, concreto e abstrato, o substantivo ele também possui outras classificações que veremos a seguir. Então, de acordo com a sua origem, este substantivo ele pode se classificar em primitivo e derivado. O que é um substantivo primitivo? É aquele que não deriva de nenhuma outra palavra, ou seja, aquela palavra já está dizendo primitivo, ela veio primeiro, ela surgiu primeiro, tá certo? Ela não deriva de nenhuma outra palavra. Exemplo, surf, mar, energia, Brasil, certo? E o que é o substantivo derivado? É aquele formado a partir de outras palavras já existentes na língua. Ou seja, o substantivo derivado ele é formado a partir do primitivo, de outra palavra que se originou por primeiro, certo? Exemplo, surfista, porque derivou de surf. Maresia é um substantivo derivado porque ele é proveniente de mar. Saleiro, também derivado porque ele se origina da palavra sal, certo? E os substantivos também, de acordo com a sua forma, eles podem se classificar em simples e composto. O substantivo simples é formado por uma só palavra ou radical. Então, quando a gente fala simples, é aquele substantivo que é constituído por uma única palavra ou radical, certo? Exemplo, água, energia, tubarão. Observe que todos esses exemplos, eles são formados por uma única palavra. Em oposição ao substantivo composto, ao substantivo simples, nós temos o substantivo composto, que é formado por mais de uma palavra ou por mais de um radical. Ou seja, o composto é aquele substantivo que é formado por mais de uma palavra, é constituído por mais de um radical, diferentemente do substantivo simples, que é formado por uma única palavra. Exemplo, salva-vidas, água marinha, pontapé, girassol. É importante também observarmos aí neste exemplo que há substantivos compostos que não são escritos, que são escritos sem hífen. Mesmo eles não tendo hífen, mas eles são substantivo composto. Por quê? Porque eles são formados por mais de uma palavra ou por mais de um radical, tá certo? Não é somente os substantivos compostos não são somente aqueles que são separados por hífen, tá? Mesmo que não tenha hífen, mas se eles forem constituídos por mais de uma palavra, eles também são chamados de substantivos compostos, certo? Dentro da classificação dos substantivos, temos também os substantivos coletivos, tá certo? Que são aqueles que, mesmo no singular, nomeiam uma multiplicidade de seres ou coisas de uma mesma espécie. Então, o substantivo coletivo, ele está relacionado ao conjunto, é aquele substantivo que vai nomear um conjunto, uma multiplicidade de seres ou de coisas que pertencem a uma espécie, certo? Então, nós temos como exemplo a fauna, que é um conjunto, porém um conjunto de animais de uma região, plateia, um grupo de pessoas, biblioteca, um conjunto de livros, banda, grupo de música. Então, todos esses substantivos coletivos que estão listados, que estão exemplificados aí para vocês, eles vão nomear um conjunto de seres ou de coisas de uma espécie, certo? Na língua cotidiana é importante ressaltar que o substantivo coletivo ele é pouco empregado pelos falantes desta língua. Muitas vezes, em vez de empregar um substantivo coletivo, como por exemplo, fauna, biblioteca, arquipélago, para denominar um conjunto de coisas ou de pessoas,
o povo ele acaba se referindo a tipo um monte de livro, um grupo de pessoas, né? Ele não costuma fazer uso dos substantivos coletivos, certo? Outra coisa bastante importante também é que os substantivos eles podem ter mais de uma classificação. Então eu tenho um substantivo que ele pode ser comum, mas ele pode ser simples, ele pode ser primitivo, então ele pode assumir diferentes classificações de acordo com a sua forma, a sua origem, tá certo? Então nós temos, por exemplo, no nosso slide, rio, ele pode ser comum, concreto, simples e primitivo. Estudante assume também várias classificações, comum, concreto, simples e derivado. Desafio, ele é comum, abstrato, simples e primitivo. E Brasil, próprio, concreto, simples e primitivo, tá certo? Então, os substantivos, né, de acordo com a sua classificação, ele pode ter mais de uma classificação, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos ficar por aqui, tá certo? Até a próxima aula.